Olá, sejam bem-vindos e vamos a mais uma videoaula. Hoje vamos falar sobre formulário HTML. E antes de iniciar o assunto sobre formulário, vamos abrir aqui o nosso VS Code. Ok, vou fechar aqui as páginas. E aqui eu tenho o nosso diretório que criamos na aula passada com os nossos arquivos. Dentro do diretório principal, esse diretório HTML, eu vou criar aqui um novo arquivo. Vou chamar ele de formulário.html. Está pedindo para me atualizar aqui o VS Code, vou atualizar ele aqui rapidamente. Vou baixar aqui a versão Deb, versão atualizada. Terminou de baixar, vou ver aqui na pasta. Dá 2 cliques. Ele vai abrir aqui o gerenciador de atualização, clique em atualizar. Coloque a senha do seu computador para dar permissão de administração para ele poder instalar, no caso fazer a atualização. Aguarda concluir aqui os 100%. Ok, terminou. Vamos fechar. Vou fechar aqui o meu VS Code e abrir novamente. Ok. Aqui demonstra a versão que foi atualizada agora, a versão 1.48.2. A versão atualizada até esse presente momento. Posso fechar. Vou abrir aqui o arquivo que a gente acabou de criar, que foi o arquivo formulário. Dentro desse arquivo, vou criar aqui a minha estrutura HTML. HTML, quando você digita HTML no VS Code, ele já te dá a opção do HTML5, basta dar um clique, ele já criou toda a estrutura para você. É só alterar a linguagem para PTBR, Português Brasil, e o título do documento, formulário com HTML. Ok, salvei. E antes de começar a criar o nosso formulário, eu quero instalar um plugin muito interessante, eu acabei de conhecer, no caso, que é o Live Server. Para instalar o plugin no VS Code, basta vir nesse último íconezinho aqui na barra de ferramentas, ou então o atalho Ctrl Shift X, como mostra, clica no ícone de extensão e digita aqui na busca Live Server. É esse primeiro plugin aqui, você vai instalar ele. Aqui quando você clica ele já te mostra o que ele faz. Olha só, ele é bem interessante que toda vez que quando a gente estava utilizando nas aulas anteriores, a gente salvava o arquivo e executava no navegador. Ele já faz o seguinte, quando eu vou criando o meu código e vou salvando, ele automaticamente já vai atualizando o navegador aqui do lado para mim ficar visualizando. Sem ter necessidade de estar dando F5 o tempo todo para estar atualizando a página. Isso aqui é bem interessante. Vamos aguardar aqui um pouco e concluir a instalação. Ok, concluída. Posso fechar. Vou voltar aqui para a minha árvore de arquivos. Vou fechar aqui a aba de extensões. Está só o meu formulário HTML aberto. Observe que na barra de status agora ele criou um atalho chamado Go Live. Então você clica nele. Ele vai abrir direto no navegador. Abriu aqui meu arquivo formulário. E ele vai criar o IP do próprio servidor. Ele criou um servidor
para executar o nosso arquivo. Então, vou alinhar ele aqui na lateral, como a gente já estava fazendo, de verificar aqui as nossas mudanças. Vou retirar aqui a árvore para dar mais espaço. E aqui eu posso fazer o seguinte, eu vou fazer uma pequena mudança aqui. Teste, vou salvar. Salvei, ó, sem precisar atualizar, ele já mostrou aqui. Teste 1, salvei, mostrou lá. Esse plugin é muito interessante. Então já estamos aqui preparados para iniciar a nossa aula sobre formulário. Então vamos lá. Primeiro eu vou criar aqui um título. Vou colocar aqui um H1. Salvei. Olha só. Formulário HTML. E logo abaixo, vou traçar aqui um HR. Ó, salvei, já mostrou aqui. Muito interessante esse plugin, gostei muito. E aqui abaixo eu vou iniciar o meu formulário. No HTML, a tag que diz que eu vou ter um formulário é a tag form. Essa tag é a tag que possui fechamento. E essa tag ela é semelhante ao L e ao L que vimos nas aulas passadas. Que a OL definia o tipo de lista. O form ele apenas define que eu vou ter um formulário entre essas tags. Se eu salvar aqui, ó, observe que eu não vou ter mudança nenhuma. Que eu não digitei nenhum elemento do meu formulário. Para criar a maioria dos elementos do meu formulário, que não existe só um, eu uso a tag input. Essa tag ela não possui fechamento, diferente da tag form. A tag input que define que vou ter um campo de formulário no meu HTML. Vou salvar aqui. Olha só, por padrão, já cria esse campinho de texto aqui, ó. Que esse campo de texto, todo input, para determinar o tipo de campo, tem que acompanhar um atributo chamado type. Esse atributo, no caso, o atributo padrão, é o text. Só se eu salvar aqui, vai ter mudança nenhuma, porque já chama o padrão. E todo campo, agora no HTML nós não vamos usar, mas se estivéssemos usando o PHP para criar um formulário mais dinâmico, nós obrigatoriamente precisaríamos do atributo name. O atributo name é que dá nome ao meu input. Então, eu vou chamar esse campo aqui de nome completo. Pronto, seria um campo para digitar o nome completo da pessoa. Vou salvar. Observe que eu não tive mudança visual. Esse name aqui é apenas para identificar o meu campo. Dentro do meu campo tem um outro atributo muito interessante, que é o placeholder. O placeholder ele vai criar uma frase aqui dentro do meu input que quando eu digito inteiro ele vai apagar. Por exemplo, digite seu nome completo. Salvar. Olha só. Aqui dentro já mostrou a frase que eu digitei aqui nesse campo. E quando eu começo a digitar, ele some e fica somente aquilo que eu estou digitando. Bem simples e fica bem interessante. Então, vou comentar aqui para a gente poder fixar
para que serve cada tag. Então a tag form cria o formulário. E abaixo dele eu vou criar aqui um comentário para a tag input. E a tag input cria um elemento de formulário. Pronto. Só que eu salvei, não apareceu nada lá porque esse aqui é apenas comentário. A gente já viu que o comentário não é exibido na tela. E vamos dar continuidade aqui aos nossos elementos. Depois do input, eu tenho um outro elemento. Vou abrir aqui, que é o meu TextArea. Vou fechar. TextArea também tem fechamento. Ok? E o TextArea, ele também é para que eu possa digitar texto dentro dele. Vou salvar aqui. Vou acrescentar aqui um BR, só porque a gente está usando o HTML. E dar uma pequena quebra de linha para a gente poder ver os objetos um abaixo do outro. Olha só. Diferente do input type text, que eu digito apenas em uma única linha. É um campo para digitar textos curtos. O TextArea, ele é um campo que eu posso digitar grandes textos, que ele tem várias linhas. Se eu aumentar aqui, observe que eu posso fazer texto de vários tamanhos. Ok? E no HTML ele é redimensionável. Eu posso estar fazendo esse dimensionamento aqui através do CSS. E no HTML ele também tem a possibilidade de fazer esse redimensionamento. Mas antes de mais nada, aqui dentro do meu TextArea, assim como lá no input, é importante ele ter o name. Não vou precisar do type, porque a própria tag TextArea já diz qual é o tipo de formulário que eu estou utilizando, nesse caso. Então vou colocar aqui descrição. Só lembrando que no valor do name, assim como as tags, a gente não utiliza acentuação. Ok? E para definir a altura e largura do meu TextArea no HTML, eu vou usar dois atributos. O rol, que o rol vai definir a quantidade de linhas que vai ter no meu TextArea. Quantidade de linhas padrões. Vou colocar aqui 10 linhas. Vou salvar. Observe que ele aumentou aqui a altura porque ele conta a quantidade de linhas que eu posso ter aqui por padrão no meu TextArea. Se para aumentar a altura ele conta a quantidade de linhas, a largura seria a quantidade de colunas por caractere. Então vou usar aqui o atributo cols. Seria aqui 25 para ver como fica. Olha só, aumentou mais um pouco aqui. Aí quanto maior o número, maior a quantidade de linhas. Olha só, 50 colunas. Vou colocar aqui as 26 colunas. Está um pouco grande, deixar o tamanho do TextArea ali mais ou menos. 24. Menor. Pronto, 23. Da largura do padrão do meu input. A gente vai ver que essa questão de altura, largura, de todos os elementos do formulário, a gente vai trabalhar melhor com isso no CSS. Fica mais dinâmico, mais interativo, dá para a gente deixar mais bonitinho. Para criar nossos formulários tem que ser com HTML mesmo. Então agora, depois do meu TextArea, vou descer aqui, vou acrescentar mais um BR. Opa.
E aqui eu vou criar mais um objeto de opção selecionável. Para criar esse objeto, eu vou criar uma tag chamada select. E essa tag ela também possui fechamento. Somente essa tag, se eu salvar, observa que ela cria já aqui o elemento para mim, mas quando eu clico, eu não tenho nenhum objeto selecionável, porque eu não defini quais são os objetos que eu quero que contenha dentro do meu select. Deixa eu indentar isso aqui um pouco mais. Então, para definir os objetos que eu vou ter dentro do meu select, eu vou usar uma outra tag chamada option. É através da tag option que eu vou criar os objetos que eu quero selecionar. Eu vou colocar aqui o item 01. Se eu quiser criar outros objetos, basta eu criar outro option. O item 02. Vou salvar. E olha só, quando eu clico aqui, agora eu tenho meus dois objetos. O item 1 e o item 2. E para não esquecer, como ele também é um elemento de formulário, tem que ter o name para informar qual a identificação desse campo. Então aqui vou chamar de item. Tem que estar entre aspas, não posso esquecer. Pronto. Dessa forma. Ok? E aqui dentro do meu testiária, eu também posso colocar aquela frase para aparecer lá dentro. Deixa eu acrescentar aqui. Coloco aqui o final. Acrescentar aqui um placeholder. Digite uma descrição. Ó, aqui dentro ficou a minha frase. Vou inserir um comentário aqui também no meu testiária. Vou até copiar aqui. Testiária cria um elemento de formulário de texto longo e o input de texto curto. Vou copiar esse comentário e aqui acima do select vou copiá-lo e o select cria um elemento de formulário de lista de seleção. Pronto. Criamos aí 3 elementos. Para criar mais um elemento, vou inserir aqui um BR novamente. E o próximo elemento eu vou criar através de um input. E criar aqui o meu type. Aqui no Sublime ele já me dá algumas opções. Quando eu coloco as aspas. E a opção que nós queremos é essa daqui, checkbox. O checkbox vai ser uma caixinha de seleção. Salvar aqui. Olha só. Ele cria essa caixinha de seleção aqui.
E aqui na frente eu posso colocar uma descrição para minha caixa de seleção. Selecione o item 01. Salvar. Olha só. Na frente, selecione o item 01 e está aqui a nossa caixinha de seleção. Para não esquecer, vou inserir um name. E esse name aqui, vou chamar de selecione o item 1. E se eu quiser outros elementos, eu vou copiar aqui outras caixas de texto, vou copiar essa linha. Eu vou colar aqui abaixo mais duas linhas. Vou colocar aqui select o item 2, select o item 3. Vou alterar aqui na descriçãozinha também. 2, 3. Salvei. Está aqui os meus 3 itens com caixa selecionável. Vou inserir um comentário aqui agora. Esse aqui é o objeto input, mas é o input checkbox. Pronto. Criei o elemento de formulário de caixa de seleção. O gesto de cima aqui, que é o input text. Ok. E agora aqui ao final, serei aqui o novo BR. E vou criar aqui mais um input. Só que dessa vez, para fechar, esse input vai ter um tipo chamado rádio. Esse tipo rádio, ele é semelhante à caixa de seleção. Salvar aqui. Só que ele tem, diferente da caixa de seleção, tem esse formato quadrado, tem esse formato circular, que é um item que a gente encontra muito em questões, em provas online, para selecionar apenas um item correto. Aqui eu posso selecionar quantas caixas eu quiser. Mas se no caso eu quiser apenas selecionar um item correto, no caso de uma questão, por exemplo, eu vou inserir aqui, já colocar aqui o meu name, colocar aqui item 1. Vou chamar aqui de item 01. Vou copiar essa mesma linha no name, como eu quero que apenas um dos 3 itens, vou salvar, para melhor de ver, apenas um dos 3 itens sejam selecionados, por padrão eu tenho que deixar o mesmo name para todos. Posso mudar aqui na descrição. Tem 2, 3. Dessa forma, já salvei. Observe que quando eu clico aqui, escolho apenas um dos itens. E aqui na caixa de seleção eu posso selecionar quantas caixas eu quiser. Porém, se eu colocar o name diferente, o que vai acontecer? Eu posso selecionar as outras caixas. Mas a função desse botão é justamente essa. Permitir que apenas um item seja selecionado. Salvar. De forma, eu apenas seleciono um deles. Diferente da caixa de seleção. Se por acaso eu colocar o mesmo name para a caixa de seleção, mesmo assim, eu posso marcar quantas caixas eu quiser, mesmo que o name seja igual.
diferente do input de rádio. Eu vou pegar esse comentário e acima aqui do meu primeiro rádio, vou colar. E aqui é o input de rádio. Criei um elemento de formulário de seleção única. Então, criamos aqui 1, 2, 3, 4, 5 componentes de formulário. A gente termina o nosso assunto de hoje e na próxima aula a gente vai ver quais são as novidades dos elementos de formulário do HTML5. Até a próxima. Tchau, tchau.